necessidade de ser ouvido é uma das mais profundas, se não a mais profunda necessidade humana. Ser ouvido é ser legitimado em sua mediocridade, falar isso daí é extraordinário. Ser legitimado. Agora, quem é que está preocupado em legitimar o outro? Está preocupado em se legitimar. Meu nome é Cristiane Souza, eu sou doutoranda da Faculdade de Educação da USP e a minha aula hoje vai ser o documentário de Eduardo Coutinho como didática da reminiscência e da alteridade. A primeira coisa que eu gostaria de estar dizendo para vocês é a frase de abertura desse documentário. A necessidade de ser ouvido, de ser escutado, é talvez a mais profunda necessidade humana. Eduardo Coutinho é um documentarista, um dos maiores documentaristas brasileiros, e ele ganhou notoriedade, ele ganhou um maior reconhecimento em 1984, com Cabra Marcado para Morrer. Ele já tinha 51 anos, né? E ele teve o primeiro encontro dele com um personagem marcado pela tragédia e, ao mesmo tempo, um personagem fascinante, que é a Elizabeth Teixeira. A partir desse primeiro encontro, o Coutinho decide que o que ele gostaria de fazer no documentário é buscar o outro, o diferente e a alteridade. Então, o Coutinho, ele dialogava com o pobre, o nordestino, o negro, o velho, a mulher, e ele decidiu escutar pessoas que normalmente não tinham direito à fala. E aí acontece o encontro de um cineasta disposto a ouvir e um personagem que vê ali a possibilidade de ser escutado. Pensando agora na escola, que também é um espaço de alteridade, é um encontro do outro que é fragmentado, o outro complexo, mas que também é um lugar de afeto e de acolhimento, como que o documentário do Eduardo Coutinho poderia ajudar na escola? Então, a gente vai ter na escola um ambiente possível para a entrada dos documentários do Coutinho. Então, vamos pensar no documentário do Eduardo Coutinho, primeiro como um manual para a alteridade, para que a escola, que é um espaço de poder, né, um espaço onde as vozes também muitas vezes não são escutadas, ela possa repensar esse espaço e ver que a escuta do outro, ela é uma aceitação do diferente e é uma construção da tolerância, né? Então, vamos passar para os exemplos. O Coutinho, ele realizou em 1999 um documentário chamado Santo Forte, onde ele discutia sobre a identidade brasileira e sobre a religião. Para isso, ele entrevistou moradores da favela Parque da Cidade, no Rio de Janeiro. Nesse documentário Santo Forte, nós iremos ter um dos personagens mais profundos da filmografia do Eduardo Coutinho, a Dona Teresa. Então, a cena que a gente vai ver agora é de uma conversa do Coutinho com a Dona Teresa e de uma pergunta que ele faz. Vamos dar uma olhadinha. Teresa, me diga uma coisa, a senhora é feliz? Essa é uma pergunta que fica no ar. Essa é uma pergunta que dói muito para me responder, porque numa parte eu sou feliz. Mas na outra eu não sou. Eu não quero chorar, hein? Eu sou emotiva, né? Na outra eu não sou.
Eu acho que nunca você. E qual? Eu tenho que responder essa pergunta. Não. O professor, ele pode explorar os trechos do documentário para que possam ser discutidos em sala de aula, pequenos trechos. Nesse trecho, por exemplo, o Coutinho, ele respeita totalmente a opção da Dona Teresa em não responder a sua pergunta. Ele já tinha, naquele momento, capturado a rememoração dela, daquela dor que ela estava sentindo, e ele decide não explorar aquela dor. Isso por quê? Porque o Coutinho, ele tem um cuidado pelo outro, um cuidado pelos seus personagens. Nessa cena, por exemplo, você não tem o close, né? Você não tem um close do entrevistado. O close, às vezes, ele pode explorar a fragilidade do personagem, né? E o Coutinho respeita o tempo de rememoração que a Dona Teresa tem. E aí o questionamento dele para ela sobre a felicidade é quase tímido, né? E o Coutinho, ele dizia que as relações no documentário, elas não são iguais, elas são assimétricas. Porque quem tem a câmera, a pessoa tem o poder, né? Porque a câmera, ela pode te deformar, ela pode mostrar o seu pior ângulo. Então, não há igualdade no documentário. E sabendo disso, o Coutinho cuidava da fragilidade desses personagens. Aqui, a observação de um personagem tão simples e tão complexo como a Dona Teresa nos leva a pensar na necessidade da escola de também observar essa escuta e essa fala dentro do espaço escolar, né? Não há igualdade ali também. Alguém detém o poder. Então, o outro também tem que ser cuidado. Isso pode acontecer analisando as cenas do documentário, professor e aluno, né? Observando as nuances do plano cinematográfico e descobrindo brechas que possam ser atravessadas, né, para a compreensão do que o Coutinho estava querendo dizer ali, né? Uma observação também, por exemplo, é o silêncio. O silêncio da Dona Teresa, no jornalismo, por exemplo, seria inadmissível. Um jornalista não deixaria que ela ficasse em silêncio por muito tempo, ele iria interromper aquele silêncio. Para o Coutinho, o silêncio faz parte da narrativa. Ele é necessário para que o personagem possa lembrar e ativar sua memória. E aí, então, a gente vê que a fala, a escuta e o silêncio, eles devem ser respeitados na elaboração da narrativa do personagem. Então, aqui a gente tem um segundo aspecto do Coutinho, que é a memória, o esquecimento e a reminiscência, a rememoração do que está sendo lembrado naquele momento. O Coutinho, ele não... para ele, o que aconteceu, de fato, não importava. Não que ele quisesse a mentira, mas o esquecimento, para ele, era importante para reelaborar o presente da filmagem. Então, quando ele filmava, ele queria que o personagem ativasse essa memória, né? E aí a gente... por um exemplo disso, a gente vai ver uma cena de As Canções. Deus queira que à noite, na hora da festa, não tenha orquestra, nem venha ninguém pra ver Esmeralda, de véu e grinalda, nos braços de outro, que não é o seu bem. Quem devia casar com ela era eu, sim, senhor. Quem devia casar com ela era eu, seu amor. E a minha mãe, ela ficava
tinha uma mesa de corte, ela fazia vestido de noiva também, né? Fazia roupa, essa roupa de festa, de cor, essas roupas mais comuns do dia a dia para as pessoas, e fazia vestido de noiva também. Eu lembro dela fazendo alguma coisa assim. E aí, geralmente, ela cantava muitas outras músicas. E, geralmente, essa música, que eu consigo lembrar assim, ela cantava quando ela começava a cortar os moldes. Quando eu cortava os moldes, assim. Quer dizer, era muito ligada ao próprio trabalho que ela estava fazendo, que ela cantava. Novamente, a escola aqui, ela pode explorar o documentário repensando a verdade dos fatos, a fabulação e a rememoração. O Gilmar, o personagem que vocês acabaram de ver, o presente do Gilmar é completamente tomado pelo passado. Então, naquele momento, quando ele canta e ele lembra da mãe, não existe mais presente e passado. Tudo é uma coisa só, né? E aí a gente observa, por exemplo, a escola pode observar com o aluno, por exemplo, que existem outras narrativas além da oficial. A narrativa do cotidiano, que também é um testemunho, um importante testemunho. Agora, sobre a fala, nós vamos ver um pequeno trecho do também documentarista João Moreira Salles, falando sobre a fala no documentário do Eduardo Coutinho. O trabalho de apuração não é um trabalho do Coutinho, ele rejeita a apuração. É por isso que, com o tempo, vai desaparecendo do cinema do Coutinho todas as imagens de ilustração. Alguém fala assim, quando eu casei, enfim, a minha mulher estava com o vestido mais bonito do mundo. O jornalista mostraria a foto. O Coutinho não vai mostrar essa foto. Porque o vestido talvez seja horrível, o vestido talvez seja deslumbrante, o vestido talvez seja banal. E eu não quero provar, eu não quero que o espectador tenha evidência de um vestido que só existe na cabeça de quem narrou, e é isso que importa, né? Então, as imagens de ilustração, que são um recurso do jornalismo para dizer, ó, é verdade, está aqui o documento, Coutinho não tem mais isso. Coutinho vai eliminar todas as imagens de corte e de ilustração, porque para ele a única coisa que conta é a força da fala. Aqui, nós também iremos inserir uma riqueza a mais no documentário do Eduardo Coutinho, que é a sua relação com o filósofo Walter Benjamin. Eu vou ler aqui para vocês um pequeno trecho do texto A Imagem de Proust, de Walter Benjamin. Pois o importante para o autor que rememora não é o que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope de sua reminiscência. Ou seria preferível falar o trabalho de Penélope do esquecimento. Aqui vocês já percebem que Benjamin era o filósofo de cabeceira do Eduardo Coutinho. Toda a angústia pela voz dos excluídos, a construção da reminiscência, da narrativa, são construções perfeitas para analisar os documentários do Coutinho, porque estão presentes neles. Benjamin e Coutinho sempre nos alertaram para o perigo do fim das narrativas e da oralidade, e para a pobreza que isso poderia gerar. O aluno, tão jovem, muitas vezes ele é desprovido dessa escuta atenta. E aqui também a escola pode exercer o seu papel, convidando o aluno, com uma câmera de celular, por exemplo, a fazer uma escuta sensível da sua própria história familiar, dos seus avós, dos seus pais, aonde ele possa perceber
a sua ancestralidade e o seu pertencimento. E aí elaborar essa ideia de rememoração. Um aluno que assistiu aos trechos dos documentários do Coutinho e que discutiu em sala pode rememorar essas questões junto à sua família, aos seus amigos. E com isso, ele vai acolher esses afetos, né? Vai ser uma escuta sensível. E ele vai poder construir, por exemplo, a história de um bairro, de uma pessoa, de um costume, de uma família, né? E vai ser a oportunidade dele também se descobrir como um ser histórico, atuante. Então, adentrar no espaço escolar com esse universo de personagens do Coutinho é um desafio, mas pode provocar uma audição sensível, uma escuta do lugar da escola na sociedade. Se a escola abrir-se para a alteridade, criar novas possibilidades de escuta e fala dentro do seu próprio espaço, observar o cinema do Coutinho, usar esse dispositivo como um processo metodológico de possibilidades de apreensão do outro, a gente vai poder ver surgir uma pequena brecha onde caiba a utopia do Coutinho, que é conseguir fazer cinema e tentar mudar a visão de mundo sobre certos aspectos, sobre certos temas. Jordana Berg, que foi amiga e montadora das obras do Coutinho, ela diz que o Coutinho, ele se interessava por aquilo que ele não era. Ele não era gay, ele não era negro, ele não era peão. Por isso, a sua escuta dessas pessoas era tão intensa. Ele não dominava, segundo ela, o manual da vida. Então, ele queria aprender com aquelas pessoas esse manual. E aí eu finalizo dizendo que a escola, ela tem capacidade de aproveitar a potencialidade desse cineasta e também aprender com todo o seu manual. Então é isso. Obrigada. Tem que é um dia, né? Tem que passar um dia. Isso tudo está... Mas é muito louco, é outro paradoxo. Quando a gente vê seus filmes, tem alguma coisa que você sai gostando mais da vida. Não, aí outra coisa. Isso é uma coisa que eu acho que os meus filhos veem o mundo com olhar feliz. Todo ao contrário do que eu sou. E é por isso que são importantes para mim. Aí eu falei, feliz, é o lixo todo, é feliz. É feliz e não é feliz porque... É feliz. É feliz porque as pessoas estão vivendo, entendeu?